Olá pessoal, vamos estudar mais um pouquinho as normas regulamentadoras. Hoje especificamente as NR 6, 23, 26 e 28. Então nós temos aqui a NR 6 sobre os EPIs, NR 23 sobre incêndios, NR 26 sobre sinalização, a NR 28 sobre fiscalizações e penalidades. Lembrando que todas essas até 2020 são as NRs publicadas, até a NR 38. Pessoal, a NR6 trata dos famosos EPIs, ou equipamentos de proteção individual. São equipamentos, EPI por definição é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança ou a saúde do trabalhador. Todo EPI ele é verificado, ele é validado por um órgão chamado Sinmetro, ou Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Tá? O Ministério do Trabalho tem aí vinculado esse órgão, essa entidade, e qualquer equipamento de proteção, ele vai ter que ter, por obrigação, um CA. O que é o CA? É a certificação, o certificado de aprovação do equipamento, que ele está dentro das normas do Sinmetro. Tá? Ele tem, cada indústria ou cada importador que comprar o equipamento vai solicitar a validação, né, certificado de aprovação, e ele tem aprovação por 5 anos, tem que ser sempre revalidado, e se houver alterações na fabricação do equipamento também tem que ser revalidado. Então, quando comprar um EPI, verifique o CA. E aí vocês têm aí no site do Ministério do Trabalho uma forma de verificar aquele número se bate com o equipamento. Tá? Sobre os EPIs, o fornecimento e cobrança dos EPIs é de obrigação da empresa. Tá? Tem que entregar ao funcionário. E tem que ser um EPI novo, tem que ser um EPI conservado, né, em funcionamento. E dependendo, é claro, qual EPI vai ser utilizado, vai ser aquele que protege o trabalhador nas circunstâncias que ele está. Né? Então, compete à SESMIT fazer a avaliação de quais EPIs, EPCs devem ser vinculados àquela atividade e cobrar também do uso desses equipamentos. Essa orientação, o empregador tem que verificar cada atividade, exigir o seu uso do trabalhador, fornecer somente o EPI com um CA aprovado, orientar e treinar o uso desse EPI, substituir o EPI se tiver danificado ou perdido, higienizar quando necessário e dar manutenção também, e comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade. Geralmente é cobrado, quando você entrega ao trabalhador o EPI, você deve ter um formulário, vou mostrar no final um modelo de formulário que você registra que entregou esse EPI para o trabalhador, que é um documento importante para a empresa. O trabalhador, a responsabilidade dele é usar, foi entregue a ele tem que conservar e proteger, não deve danificar ou perder. Não pode rabiscar, pichar, alterar as propriedades do EPI, personalizar esse EPI e usar. Aqui tem um exemplo, então, se um trabalhador se recusar a usar o EPI, ele é advertido, e se ele insistir em recusar em usar o EPI, ele pode ser demitido por justa causa. Aqui um exemplo de Rondônia, um processo em Rondônia que um
motoboy se recusou a fazer as instalações de segurança na motocicleta e foi demitido por justa causa. Os fabricantes de EPI, então, ou importador, tem a obrigação de fazer o cadastro junto ao órgão nacional, Simetro, solicitar a emissão do certificado de aprovação, e, enfim, renovar e constar essa numeração nos lotes certinho, né? Na hora de fabricar tem que colocar o número do CA lá. E, enfim, todas as exigências aí com relação à fabricação, compra e venda desses equipamentos. O Ministério do Trabalho, com relação às EPIs, tem que cadastrar o fabricante ou importador, tem que examinar a documentação, além de avaliar o equipamento, tem que examinar as documentações para avaliar e dar o certificado de aprovação. Estabelecer as normas, enfim, junto com esse método de avaliação e validação da segurança dos equipamentos, né? Fazer as renovações, fiscalizar, suspender a empresa se ela não cumprir as regras, cancelar também esse certificado de aprovação quando necessário. E sempre que for necessário, e qualquer momento, o Ministério do Trabalho pode solicitar lotes de amostra ou amostras de lotes para fazer novas avaliações dos EPIs, das fabricantes ou das importadoras. E também cabe ao Ministério do Trabalho fiscalizar e orientar o uso adequado e qualidade do EPI, e, enfim, fazer essas amostras, fazer essa comunicação com as associações, com as empresas a nível regional, nas superintendências também. Então nós temos aí os equipamentos de proteção individual, que são de uso pessoal do indivíduo, e a gente tem complementar a eles os EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva. E geralmente são associados a sinalização, que é uma ANR que a gente vai ver mais à frente, mas eles dão suporte e apoiam o EPI, né? Então você tem os cones, as faixas, as placas, ali um bloqueador de pneu, de segurança, trava de pneu, sinais luminosos, enfim, sons, quando um caminhão, por exemplo, dá ré, tem aquele som, pip, pip, uma forma de proteção coletiva, de aviso do risco, né? Vamos ver várias medidas de proteção coletivas também. E aqui o exemplo, né, de modelo de recibo de entrega de EPI. Então o empregador vai lá, entrega o EPI, o kit certinho para aquela função e solicita a assinatura do empregado, confirmando a data, horário e o termo de responsabilidade sobre aquele EPI. Isso aí é arquivado nos documentos da SESMIT e podem ser utilizados, aí podem ser cobrados pelo Ministério do Trabalho, pelo auditor do trabalho. A NR23, ela trata sobre a questão dos incêndios, proteção contra incêndios. É claro que essa NR é bem ampla e o debate sobre ela maior ainda, porque ela tem a ver com os ambientes de trabalho, tem a ver com desde da arquitetura do espaço, da taxa de lotação do espaço, até as questões de medidas de segurança. Hein? Aquelas portas, por exemplo, no cinema, né, a obrigação do espaço, o número de pessoas, aquelas portas que você bate a mão e abre automaticamente, enfim. Mas existem medidas também a nível de... em diferentes situações, né, mas a nível de indivíduo ou de setor, por exemplo, desde o fornecimento de extintores ou mangueiras até a capacitação de uma equipe ali para usar esses equipamentos em uma situação de emergência. A gente ouve falar muito nos países envolvidos, Japão, Estados Unidos, de simulações de incêndio nas escolas ou em vários lugares. Aqui no Brasil eu nunca participei de uma simulação dessa, mas é porque nesses outros países as associações e órgãos são muito mais exigentes, tá?
Mas enfim, nós temos várias normas com relação à proteção contra incêndios. Em algumas empresas grandes existe sim isso tudo que eu disse, que eu falei, de treinamento, de material. Mas eu acredito que o Brasil ainda carece de muitas melhorias em relação à, à questão de proteção contra os incêndios. É, aqui o empregador deve providenciar equipamentos de combate ao incêndio, procedimentos para evacuação dos locais, dispositivos de alarmes. Os locais devem dispor de saídas em números suficientes, dispostas de maneira que sejam facilmente encontradas, as placas e sinalizações bem definidas, se necessário uma chave para abrir tem que estar pendurada ali disposta. Enfim, temos aqui também, em relação à proteção contra incêndio, todos os órgãos e entidades da administração pública distrital deverão possuir sistema de proteção contra incêndio, saídas suficientes, etc, etc. E também todas as instituições são avaliadas por quem? Quem que dá o alvará para funcionamento? É o Corpo de Bombeiros Militar. Tá? Todo local, empresa, precisa desse alvará e quem vai fazer essa fiscalização da norma aí é o Corpo de Bombeiros, junto com a Prefeitura. Então, os exercícios de alerta ao combate deverão ser feitos anualmente, segundo a NR23, sendo que soado o alarme os servidores devem atender, evacuar, sem pânico, segundo as normas. Então a gente vê isso em filmes, eu particularmente nunca vi em local, em serviço público, essa exigência da NR23. E aí nós temos um problemão, porque volta e meia nós temos uma tragédia. E aqui nós temos 3 exemplos de tragédias que aconteceram no Brasil e que, passada o momento da tragédia, nós nos esquecemos e voltamos a cometer os mesmos erros. Temos a tragédia de Santa Maria, a tragédia dos atletas juvenis do Flamengo, que morreram no incêndio, a Boate Kiss. Então, são tragédias que marcaram o Brasil, né? Centenas de mortes aí no caso de Santa Maria, Boate Kiss também, em 2017. Então, não faz tanto tempo assim, né? E nós sempre caímos nessa mesma situação e que poderiam não existir, poderiam ser minimizadas se simplesmente a legislação NR23 fosse atendida. É insuficiente a NR23? Não, assim, o Brasil tem as normas, a questão é que falta preparo, falta cobrança, falta um empenho maior, talvez associações. Eu vou mostrar aqui um exemplo nos Estados Unidos, como eles levam isso a sério, né? Mas no Brasil, nós temos as normas, nós temos os responsáveis, o Corpo de Bombeiro tá aí, mas ainda falta uma certa cultura de prevenção, né? Porque segurança e saúde é prevenção. E a mesma coisa com relação aos incêndios. Estar preparado e prevenido. Aqui um exemplo da National Fire Protection Association, que é NFPA, que é uma entidade muito forte nos Estados Unidos, que ela está sempre elaborando normas e códigos, e lá as exigências são inúmeras. Para você abrir qualquer tipo de comércio ou loja lá, se você não estiver atendendo os padrões, por menor que seja a loja, você não começa, não recebe o alvará de funcionamento. A NR26, ela trata então da sinalização de segurança. Nós sabemos que placas e sinais e cores, elas têm um papel muito forte. Nós somos seres visuais, né? Então, na própria natureza, quando nós vemos um bicho com cor vermelha, laranja, amarela, enfim, a gente já se assusta quando a gente vê Se vocês virem um bichinho que tem umas listrinhas vermelha, amarela, preta, né? Se elas todas juntas, piorou. Então,
fica longe, não toca, é sinal de perigo. É, então, assim, nós utilizamos esse esquema de cores para sinalização e alertas de segurança. E nós vamos ver alguns desses quadros de cores da segurança do trabalho, tá? As cores, elas não dispensam outras formas de proteção, de conscientização, mas elas têm um impacto muito rápido e visual ali com relação aos alertas ao trabalhador. Aqui vocês têm um sistema hidráulico de fluidos bem sofisticado. Vocês percebam que existem essas colorações diferentes aí, né? Então, dentro das NE, dentro dos padrões de cores, uma coloração pode indicar um tipo de tubulação transportando um tipo de fluido ou de gás. Aqui, por exemplo, né, mais colorido ainda, né? Então a gente tem ali vapor saturado, gases não liquefeitos, ar comprimido, vácuo, enfim, ácido, coisas alcalinas que corrosivas, né? Enfim, água na coloração verde com exceção do combate a incêndios, que é outra coloração. Então a gente tem aí as cores, o esquema de cores. E aqui começando a cor, as cores que sinalizam os equipamentos de incêndio, né, são as cores vermelha, branco e vermelho. Então, quando você tem uma placa lá, branco e vermelho, geralmente é uma caixa de alarme de incêndio ou uma caixa de alerta de equipamentos de combate ao incêndio. Então, você tem hidrantes, bombas, sirene, caixa com cobertores, todos nesse padrão de cores. E ele será usado para distinguir esses equipamentos de proteção e combate ao incêndio. Geralmente também tem a área delimitada, às vezes o chão pintado com a tinta vermelha, onde fica o extintor, por exemplo. Equipamentos relacionados à segurança, alertas de cuidado, enfim, calor. Quando você quer dizer para alguém, cuidado, então a gente usa a cor amarela, que é uma cor bem forte, né? O amarelo e o preto associados. Existem vários padrões dessas sinalizações, mas você pode dar um alerta de chão escorregadio, degrau, profundidade, manutenção, enfim, em shoppings, em áreas onde tem circulação de pessoas, alertar ali, falar para as pessoas tomarem cuidado. A coloração branca e azul geralmente é de orientação, orientativas. Então, água, onde fica a água, aqui é o lixeiro, banho, acesso ao banheiro. Então, esse é o padrão de coloração da sinalização de segurança. Então, é o branco, né? O branco é associado a uma outra cor, como o azul aí no caso. E aqui um perigo, né? Esse é o preto e o vermelho junto é um sinal de perigo, tá? Assim como você vê um bicho preto e vermelho, perigo. Então você tem várias placas de alerta de perigo, né? Pode ser qualquer coisa, produto inflamável, explosivos, alta tensão, tóxico, quente. Então quando você vê o vermelho dentro do preto aí, e esse símbolo de perigo, já não se mexa. Tome cuidado. Leia o que está escrito. Porque podem ser canalizações de produtos inflamáveis, combustíveis, enfim. Qualquer coisa que possa causar um acidente grave. O azul aí por si só tem a ver com avisos e advertências, né? Bem parecido com o branco, né? O branco e o azul sempre nessa orientação de avisos, né? Aqui exemplos, né? Área restrita, mantém a porta fechada, proibido entrar sem camisa, enfim, apaga a luz ao sair, né? A gente vê isso nos estabelecimentos comerciais, nos shoppings e tal. E o símbolo da segurança do trabalho oficialmente é o verde, né? A área de segurança, sempre que é um aviso, uma orientação sobre segurança, é o símbolo verde, né? Então tem lá
segurança, ande na faixa, aqui a maca, aqui aí é obrigatório o uso de capacete, é obrigatório o cinto de segurança, calçado, roupa fechada, máscara, luva, protetor auricular. Então, no ambiente de trabalho, a equipe da SESMIT pode colocar essas sinalizações, lembrando o trabalhador e as pessoas que estão ali da importância do uso do EPI. E uma sinalização muito comum para a área de segurança é o laranja também, uma cor bem forte, né? Geralmente o laranja pode ser uma sinalização, por exemplo, de rodovias, né? Uma sinalização de atenção. Atenção é a palavra, né? Quando você vê a cor laranja, atenção. Na estrada coloca os cones laranja, ou as placas de homens trabalhando, né? A parte elétrica também, atenção, porque pode ser, você pode ter as duas, né? Atenção em laranja e o perigo em vermelho e preto, que é mais que, por exemplo, áreas de alta tensão, que você não pode nem chegar perto. Então, esse símbolo de placa laranjada também, com um raiozinho, né? Também é comum. E as pessoas, por exemplo, estão na rodovia de macacão laranja e branco, com faixas luminosas, né? Alertando ali a questão de atenção. Uma cor não tão comum aqui, por exemplo, púrpura, que tem a ver com radioatividade, né? Então a gente pode ter um ambiente eletromagnético ali, enfim, áreas de laboratório de raio-x ou proximidade de certas áreas de alta tensão pode gerar ali um efeito eletromagnético que faz mal à saúde, habitações sobre essas redes elétricas também não é recomendado, enfim. O lilás, bem parecido, o pessoal que é daltônico aí, o púrpura e o lilás são a mesma coisa, né? Mas o lilás é um roxinho mais suave e ele tem mais a ver com material corrosivo. Quando você vê o lilás numa tubulação, é porque ali é um material corrosivo, então não vá pôr a mão. Se tiver qualquer vazamento ali, né, são materiais altamente corrosivos. Também, às vezes, em caminhões de transporte pode ter essa sinalização de produtos corrosivos. E aqui, então, para fixar, vermelho, perigo, amarelo, cuidado, azul, avisos, verde, segurança, laranja, atenção. Os produtos químicos também têm aí a sinalização, né, utilizada com a rotulagem, indicando perigo, né, e aí os símbolos que indicam, por exemplo, se é um produto inflamável, corrosivo, que tipo de equipamento você deve estar vestido ou utilizando de EPI para manusear aquele tipo de produto, enfim. Tanto materiais domésticos também podem ter esse aviso, como produtos químicos de lojas agropecuárias, enfim. Qualquer rotulagem é obrigatório ter essas indicações. Inclusive no rótulo desses produtos tem que ter lá, por exemplo, é um produto facilmente inflamável, então não fumar. Primeiro socorro, se ingerido, se tiver contato com a pele, enfim. Tem algumas informações aí geralmente obrigatórias nos rótulos. Com relação à fiscalização e penalidades, na verdade assim, o técnico, o engenheiro de segurança, ele, assim como na área ambiental, nós temos que estar sempre acompanhando as portarias, normas e leis que saem do Ministério do Trabalho, né? E sempre acompanhar para fazer os ajustes cobrados pela legislação. Então, o Sistema Federal de Inspeção do Trabalho, ele está dentro do Ministério do Trabalho e Emprego, não é? Agora o Ministério do Trabalho está dentro do Ministério acho que da Economia, e não é um ministério próprio, é uma secretaria. Mas existem então dentro desse ministério aí, desse subministério agora, um sistema federal de inspeção do trabalho, que envolve autoridades nacionais, regionais e municipais aí, envolvendo
estrutura administrativa do Ministério do Trabalho e Emprego, auditores fiscais do trabalho, são funcionários públicos do Poder Executivo, agentes de higiene, saúde e segurança do trabalho, em funções de inspeção do trabalho. Então, são subordinados à autoridade nacional. E a inspeção do trabalho é obrigatória em todas as empresas, estabelecimentos e locais de trabalho, públicos ou privados, estendendo-se aos profissionais liberais e instituições sem fins lucrativos também, até embarcações estrangeiras em águas no território brasileiro, circulando em território brasileiro. O auditor fiscal do trabalho é obrigado a apresentar sua credencial, mas ele tem direito a visitar ou auditar em qualquer dia e horário todos os ambientes de trabalho, tá? E pode exigir a documentação de qualquer empresa aí. As inspeções são feitas sempre que necessários, sem aviso prévio, cercados, é claro, de todas as cautelas nas épocas e horários apropriados para eficácia. Compete a esses auditores fiscais verificar os registros de carteira do trabalho, previdência social, recolhimento de fundo de garantia, acordos, convenções, contratos e as normas de segurança dos acordos tratados com relação ao trabalho no Brasil. Investigar também casos de acidentes do trabalho, mortes, né? O auditor vai lá, junto com a CIPA e a SESMIT, fazer essa verificação do que aconteceu e, quando necessário, fazer as penalizações também. Podem embargar obras, penalizar e multar também. E a maneira de multar, de fiscalizar, geralmente ela segue tabelas, né? Cada norma tem ali uma tabela, isso já se alterou um pouco, tá? Essas infrações elas vão seguir a legislação, então vai ter a penalidade que é referente à norma regulamentadora, se é da área de segurança ou de medicina, e aí você vê quanto maior a empresa, proporcionalmente maior a multa, pelo número de funcionários, e tem essa taxa de UFIR aí, que é uma medida, um cômputo da área de economia que eu nem sei como funciona, mas ela varia conforme a inflação anual, então vai subindo esse valor aí. E dependendo da inflação, se ela é mais grave, do número de funcionários dessa taxa do UFIR, a penalidade pode crescer. Assim como na área ambiental, né? Dependendo da gravidade, do porte da empresa, maior a multa. Então aqui só para a gente fixar esse conhecimento, vamos associar as cores. Então nós temos aí o preto, perigo, o vermelho, também perigo, o amarelo, cuidado, o azul, avisos, o verde, segurança, o laranja, atenção e o roxo, material radioativo, e faltou o lilás, que é materiais corrosivos. Aqui, quais desses são EPIs e quais são EPCs? Então, as fitas são EPCs, os materiais que travam a roda ali do caminhão é um EPC também. O macacão individual e o óculos são EPIs. Assinale as afirmativas verdadeiras ou falsas. A Justiça do Trabalho é responsável pela fiscalização do cumprimento das leis e normas de saúde e segurança em empresas, fazendas, etc. A Justiça do Trabalho? Falso, né? Não é a Justiça do Trabalho, é o Ministério do Trabalho, com os auditores fiscais. Os auditores fiscais do trabalho são vinculados ao Ministério do Trabalho, Poder Executivo, e são responsáveis por processar ações judiciais trabalhistas. Não, falso. Quem faz isso é a Justiça do Trabalho. O Poder Legislativo, Câmara dos Deputados e Senados, é responsável pela reforma das leis e normas de segurança, de saúde e segurança do trabalho. Verdadeiro. Então, FFV. É isso, pessoal. Até a próxima aula.